Um dia depois da mega operação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro contra o crime organizado, a esquerda brasileira está tendo seu próprio momento tropa de elite. Esse pessoal passou o dia inteiro de ontem nas redes sociais tentando incitar o maior ódio da população contra a ação da polícia e contra o governador Cláudio Castro. Mas veja só qual foi a surpresa que a esquerda brasileira teve que ser abalroada pela realidade. E a esquerda brasileira parece que descobriu, que o cidadão brasileiro de bem, que é a maioria nesse país, zela pela sua segurança. Ele quer ter um lugar seguro para nascer, crescer, casar, criar seus filhos, investir em negócios, conquistar prosperidade e lutar pela sua própria felicidade. E claro que para ter tudo isso, o lugar tem que ser, no mínimo, seguro. E a população brasileira mostrou para a esquerda que vota em quem realmente assume um compromisso de lutar por esta segurança, que é o que a esquerda brasileira não faz há muito tempo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que a esquerda brasileira foi abalroada pela realidade, está confessando na rede social que sim, da pior maneira possível, a esquerda brasileira descobriu que quem briga contra o crime organizado, quem luta por segurança a favor do cidadão de bem, ganha voto. E ganha voto da maioria. E é tanta maioria que a esquerda brasileira está simplesmente desesperada. Obviamente que tem reações e consequências, né? E nesse vídeo eu também vou contar para você que, além de ter sido intimado pelo ministro Alexandre de Moraes, Cláudio Castro está para perder o seu mandato agora, na próxima terça-feira, onde o TSE do Neida marcou uma audiência que sim, pode cassar o mandato de Cláudio Castro. Fica comigo o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque você sabe que o preço da liberdade é sempre a eterna vigilância. Eu tenho certeza que pode ter gente que está ainda muito confusa, sem saber o que pensar, porque foi uma ação muito precipitada, foi uma ação muito violenta, isso teria que ser melhor planejado, blá, 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 precisava ser tão violento assim, porque a polícia se programou para finalizar todo mundo, é isso mesmo? Será que é uma chacina, como a esquerda brasileira está, né, esfregando na cara de todo mundo, tanto na mídia oficial, né, na mídia do regime, quanto nas redes sociais? A primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é o que falou o secretário Marcelo de Menezes sobre a mega operação no quartel-general do Comando Vermelho. Ele disse ontem à tarde o seguinte: nós estávamos lá para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Foi isso que nós fomos fazer lá. A opção pelo enfrentamento à nossa autoridade foi dos marginais. Nós preservamos a população de bem, empurramos os elementos para a área de mata, evitando assim um banho do líquido vermelho nas áreas edificadas, protegendo quem mora e trabalha ali. Fecho aspas. Isso, quem se preocupa é a polícia. Por quê? Porque os agentes lá da organização, aqui você está vendo um moço com guarda-chuva na mão, lançando pipoca para a área edificada. Olha aqui a área edificada. Então eles não estão nem aí. Então quando você ouvir um chororô, churumelas e blá blá blá, de que não, a polícia foi violenta, que imagina, não se preocupou com a população não aguenta mais isso. Não, senhores, a população não aguenta mais, é isso aqui, é esse moço com guarda-chuva na mão. O Andrei e o Lewandowski foram colocados numa sinuca de bico ontem. Eu disse a vocês no vídeo de ontem que sim, que os documentos estavam no meu X, que eu não apresentava o documento aqui, porque meu canal é diferente de todos os outros canais do YouTube, né? Um monte de gente pode falar um monte de coisa aí, eu não posso, que qualquer coisa é ban, né? Então, eu deixei os documentos postados lá no meu perfil do X. Mas essa notícia eu tenho que trazer a vocês porque foi maravilhoso ouvir o Andrei Rodrigues, que é, né, diretor da Polícia Federal, indicado por Janso, perder o rebolado e confessar que Cláudio Castro estava falando a verdade. E aí Lewandowski foi socorrer o Andrei e, senhores, ficou pior a emenda do que o soneto. Para ficar bem claro essa situação, houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Ué, mas então a Polícia Federal foi avisada, o governo federal foi avisado, foi pedido ajuda, inclusive da participação da Polícia Federal, mas aí disseram lá, não sei se foi o Andrei Rodrigues, falou, passa, vai com Deus, vai na fé. Não dá para falar de tudo que está acontecendo no dia depois da mega operação aqui no Rio de Janeiro sem falar de política. Por quê? Porque resvalou cocô para tudo quanto foi lado, e resvalou cocô em cima da esquerda no âmbito político, tá? O Noblar, ele foi o primeiro, né, a publicar uma matéria no Metrópolis dizendo que Cláudio Castro é o governador mais letal da história do Rio de Janeiro. Vale tudo
para se eleger senador. Bom, primeiro que Cláudio Castro, depois dessa mega operação, ele está eleito e depois de outras ações também. Mas quem está falando que foi uma atitude eleitoreira é a esquerda, por exemplo, como o Noblar. Ele também disse, governador bolsonarista do Rio, a caça de votos para se eleger senador, joga a culpa no governo federal. Não, ele não jogou a culpa, ele responsabilizou quem era para ser responsabilizado, os documentos provam isso, e a fala do André Rodrigues agora também. O Leonel, de esquerda, que eu não sei, nunca vi mais gordo nem mais magro, ele disse, uma chacina para ganhar votos. Ah, então quer dizer que a esquerda sabe que o cidadão de bem vota em quem combate o crime organizado? Eles sabem. E por que eles não fazem, então? Não dá para ganhar uma eleição na limpa? Realmente representando a vontade da população? Parece que não. Ricardo Capelli parece que entendeu o recado direitinho. Vocês lembram, né? Do interventor de Brasília, no 8 de janeiro e tal. O Ricardo Capelli mandou essa. Bandido armado de fuzil à luz do dia ameaçando as famílias não pode ser naturalizado. O monopólio do uso da força é do Estado, o controle do território é monopólio do Estado. Por que Ricardo Capelli está falando isso tudo? Falando que o povo quer ouvir? Porque Ricardo Capelli ficou bonzinho de repente, tomou água benta e se converteu? Não. É porque ele sabe que o político que representar os verdadeiros desejos da população, do eleitor, será eleito. Entendeu? Só que no caso dele a gente não vai cair na pataquada dele, mas ele entendeu o jogo. Já entendeu o jogo. O presidente do PT, no Rio de Janeiro, que é aqui prefeito de Maricá, ele apoiou a operação. Falou um monte de bosta como qualquer petista, mas olha só. Mas dizer que a ação é uma ação necessária. Devia ser mais bem planejada, provavelmente. A ação foi planejada por mais de 10 meses. Devia ter articulado os municípios da região metropolitana, buscar armamento das guardas municipais da região metropolitana. Meu filho, só com o armamento da PM. A PM já virou chacinador de tudo quanto é moço que anda de guarda-chuva. Imagina se pegasse armamento das cidades. Olha isso, que bobagem. O Marcelo Freixo também está acusando Cláudio Castro de uma tentativa de ação eleitoreira. Ele diz o seguinte, ó, o Rio de Janeiro não merece um governador que trata policial como bucha, que faz caixão de palanque e não respeita nenhum morador de favela. Onde que Cláudio Castro fez isso? Geralmente quem faz isso é a esquerda, não é Cláudio Castro. Essa operação foi planejada pelo Cláudio Castro, mas o objetivo nunca foi combater o crime. O que ele buscou é mobilizar o sentimento de medo da população. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Marcelo. Por que a população está com medo a ponto do sentimento estar tão aflorado que possa ser manipulado por outrem? Quem é que causa esse medo? É a sua mãe? É a minha mãe? Não é. É o crime organizado. E aí o Cláudio Castro foi para cima do crime organizado. Aí você quer dizer que isso é uma tentativa de manipular o medo que já existe na população causado pelo crime organizado. Pessoal, tirem suas próprias conclusões. É esse tipo de baixaria que a gente tem que lidar. Mas vamos lá. Mas, como tudo também tem suas consequências, num regime ditatorial, qualquer coisa que você fizer que manche, né, a narrativa e o discurso do regime, do ditador da vez, vai te causar muitas consequências. O Cláudio Castro já vai começar a colher os louros não muito abençoados da ação que ele organizou. Para você ter uma ideia, o TSE marcou para a próxima terça-feira julgamento que pode caçar Cláudio Castro. Não é mole não, gente. Trocando em miúdos aqui, parece que a relatora, a data foi marcada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, após liberação do caso pela relatora do processo, que está para se aposentar, e diz que existem ações lá que são absolutamente imprescindíveis e urgentes. Uma delas é liberar a ação que pode caçar Cláudio Castro. Mas é uma tremenda coincidência que isso tenha acontecido um dia depois da mega operação contra o QG da organização criminosa, uma das mais fortes do Brasil. E, além disso, o Alexandre de Moraes já pediu para Cláudio Castro chegar junto, colar na grade, para eles baterem um papinho, porque Cláudio Castro tem que dar satisfações a Alexandre de Moraes da legalidade e austeridade da mega operação. Como vocês sabem que eu amo o professor André Marcília, eu vou dar um textão dele aqui que eu acho muito importante, meio cansativo, mas é muito importante que vocês fiquem comigo, não larguem a minha mão. Ele lança o texto, né? Análise Moraes acaba de mandar Cláudio Castro explicar a operação no Rio de Janeiro e a decisão, segundo o professor, é abusiva e ainda inconstitucional. Mas o que é Constituição aqui nesse Brasil nos últimos tempos? É de comer ou de passar no cabelo, né? A gente está sempre perguntando isso aqui, porque não vale mais. E o professor continua.
A ADPF das favelas não deveria estar sob relatoria de Moraes. A redistribuição direta ao ministro fere o princípio do juiz natural, que impede a escolha arbitrária do julgador e assegura a imparcialidade do processo. E a gente já sentiu na pele essa coisa de definir que ministro tal será o relator de tal coisa sem o sorteio, que a gente já sabe que é viciado, mas pelo menos alguma transparência eles tentavam mostrar. Agora, que se dane. Segundo ponto que o professor levanta é a determinação de Moraes para elaboração de relatórios, cronogramas, planos de ação e demais ordens implicam em gastos públicos como o uso de câmeras corporais. Tudo isso não é função jurisdicional, mas escolha pública e, portanto, do jeito que foi feito por Cláudio Castro. Moraes age como governador e também como instância revisora do governo do Rio de Janeiro, o que é inconstitucional, por ferir a autonomia do executivo e a separação dos poderes. Que separação de poder, gente? Isso já não existe aqui nesse Brasil varonil já faz muito tempo, né não? Então, mas o professor está ensinando do jeito que é certo. Ele continua, não há hierarquia entre STF e governo estadual. A gestão de segurança pública é prerrogativa do executivo estadual, não tem nada a ver com o judicial. A DPF julga teses abstratas, portanto, a determinação de audiência presencial obrigatória com autoridades políticas, como fez Moraes, é abusiva. O ministro poderia requisitar informações às autoridades responsáveis, jamais interrogá-la, porque Cláudio Castro foi intimado, senhores. Tá? Quinto ponto que ele levanta é, há ainda ordens materialmente impossíveis de cumprir, como a preservação de locais da operação, que obviamente não estão sob controle do Estado para a realização de perícias. Foi exatamente por isso que teve que ter uma mega operação fortemente armada, porque eles estavam entrando em território que não pertence mais ao Estado. Mas parece que o ovo que tudo vê, que vive em Nárnia, não sabe disso. Ele não sabe mais. Que nem SAMU entra nas comunidades. Que dirá o Estado conseguir preservar local de crime. Todo mundo deve ter visto vários vídeos nas redes sociais de vocês, com um monte de corpos aparecendo de cueca e vídeos que pessoas da comunidade tiravam a roupa desses corpos, alterando a cena do crime, para fazer de conta que aqueles corpos eram todos de cidadãos e não de agentes, né, devidamente paramentados e armados do crime organizado. Exatamente como acontecia em Gaza, lembra? Exatamente, é o mesmo modus operandi, tá? E aí Xandão agora quer exigir de Cláudio Castro que a cena, né, o local onde aconteceu a operação, que tem que ser preservado para fazer perícia. Xandão deve estar morando em Nárnia mesmo, né? Só rindo, gente. A exigência de cumprimento integral dessas ordens revela desconhecimento da realidade operacional e fere o princípio da razoabilidade. Sexto ponto, como a decisão de Moraes é irrazoável, desproporcional, inconstitucional e, segundo o professor, abusiva, inclusive tendo ordens impossíveis de serem cumpridas, seu descumprimento não pode resultar em punição à autoridade do governo. Gente, será que nós chegamos no momento em que um governador vai dizer assim para a Corte de Cristal: dane-se, eu quero que você se dane, eu não vou atender a isso, eu não vou aí falar em audiência nenhuma, eu não vou ser intimado por você, seu lesado, não vou. E dar uma grande banana. Será que nós chegamos no momento? Vocês sabem, né? Para haver uma libertação como tem que ser, esse momento tem que chegar. Sétimo e último ponto, o professor André Marcília diz: Moraes dá voz a um reiterado desejo do atual governo federal, a PEC da segurança pública que eu expliquei para vocês ontem, de retirar das mãos dos governos estaduais a gestão da segurança pública e o controle das ações das polícias no país. A decisão, assim, reforça uma tendência política centralizadora e viola o pacto federativo estabelecido pela Constituição. Dariam 3 dias aqui de bate-papo, mas eu vou economizar vocês. Só para vocês terem ideia do tamanho do absurdo que chegou Alexandre de Moraes. Mas se você quer realmente um verdadeiro absurdo, segure o seu coração. Ontem do Neida apareceu na minha timeline um print de um post lá da outra rede social, do Instagram, de um tal de Márcio S. Nepomuceno, dizendo o seguinte: hoje o Rio virou cenário de luta e indignação, a favela pede paz. Aí quem é o Marcinho S. Nepomuceno? É o Marcinho VP, preso, condenado a 36 anos de cadeia por assassinato, tortura. Ele matou, esquartejou rivais, tá? da organização dele, formação de quadrilha e tráfico de drogas. Senhores, 36 anos de cadeia. Esse cara tem conta no Instagram e tem acesso à conta dele no Instagram. Bolsonaro não tem nada disso, não fez nada disso e não tem acesso às redes sociais. Só para começar a indignação de vocês no final do vídeo.
E por falar em Marcinho VP, a gente tem que falar do post do filho de Marcinho VP, que lançou a sua pré-candidatura a deputado estadual um dia antes da mega operação no Rio de Janeiro. E ele disse que as favelas do Rio de Janeiro são campos de concentração da polícia, como aqueles da Alemanha. Eu pergunto para você, por acaso você já tinha visto algum judeu armado de fuzil até os dentes? Porque eu nunca vi. Então, realmente não cabe essa comparação, porque o menino, né, burro, que nem uma porta além de desonesto, entendeu? Então, estamos assim, senhores. O Brasil perdeu, entendeu? Eira, beira, cribeira, acabou. O cidadão de bem quer efetividade. E parece que Cláudio Castro conseguiu isso. Ele conseguiu efetividade para a próxima eleição. Chega junto, meu filho. Diz aí para mim, se você votasse no Rio de Janeiro, você votaria em Cláudio Castro? Se você votaria, digite 1. Se você não votaria, que você acha que não é isso que você quer de verdade, digita 2. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, você gosta do meu trabalho, um bom momento é você nos apoiar. Aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. A gente está precisando bastante, porque o nosso canal está em Shadowban. E o que salva realmente a nossa batalha aqui é a sua contribuição. Tá bom? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho e encontre comigo nos comentários, que a gente vai tretar. Eu quero ouvir que você discorda de mim. Diz...